Era como se a montanha tivesse segurado a respiração naquele início de noite. E você sabe, há silêncios que não pertencem ao mundo natural, silêncios que parecem observar, medir, julgar. Os alpinistas não perceberam de imediato, porque a confiança de um grupo unido cria uma bolha de segurança que engana até os mais experientes. A neve refletia um brilho azuláceo, quase hipnotizante, como se o próprio chão pulsasse. E enquanto eles montavam o acampamento, aquele vento fino arranhava as barracas como unhas invisíveis, criando um som que não parecia exatamente vento. Era algo ligeiramente fora do lugar, pequeno demais para ser um sinal, mas grande o suficiente para deixar uma sombra que ninguém confessou sentir. E é curioso como, às vezes, o primeiro aviso sempre vem assim, quase tímido, quase pedindo para não ser ignorado. Quando o último dos 9 ajeitou o casaco e sentou perto da entrada da barraca, houve um instante em que tudo pareceu calmo demais, como se o mundo tivesse parado para ouvir o ritmo da respiração deles. O vapor quente escapava dos lábios e desaparecia no ar gelado, criando pequenas nuvens que se desfaziam rápido demais, como pensamentos que não chegam a se formar. Um deles comentou que o céu estava estranhamente limpo, e essa simplicidade carregava um tom que lembrava alerta. O tipo de frase que, se você volta no tempo, percebe que estava cheia de algo não dito. A fogueira, pequena e teimosa, iluminava apenas um círculo frágil de segurança no meio de um branco infinito. E não é curioso como, mesmo cercado por amigos, a mente encontra espaço para sentir que há algo caminhando além da luz? Aos poucos, os sons conhecidos da noite, o estalar da madeira, o farfalhar do tecido da barraca, o zumbido distante do vento, menos começaram a se misturar com algo diferente. Um ritmo sutil, como passos muito leves, quase como se alguém testasse o terreno antes de se aproximar. Ninguém admitiu ter ouvido, mas vários desviaram o olhar para o mesmo ponto da escuridão, como se uma presença tivesse atravessado o ar gelado e tocado a nuca deles. E talvez seja justamente esse o conflito que mais dói, quando você quer acreditar no que é razoável, mas o seu corpo insiste que há algo errado. Um dos rapazes, o mais jovem, hesitou antes de entrar na barraca, como se tivesse visto uma sombra movendo-se rápido demais. Ele não contou nada aos outros. Guardou para si o incômodo. E é engraçado, guardar medo nunca protege ninguém. Depois que a fogueira se apagou, as barracas ficaram frágeis como cascas de ovo. Lá dentro, a respiração de cada um enchia o espaço com um calor breve. Mas o frio do lado de fora parecia bater na lona com intenção, como se estivesse testando limites. O aroma de lã úmida, misturado ao metal frio dos equipamentos, criava uma sensação quase doméstica, se não fosse pelo silêncio absoluto que reinava lá fora. Um dos alpinistas acordou no meio da madrugada, com a sensação de que algo observava o acampamento por trás do tecido fino da barraca. Ele ficou imóvel por longos segundos, tentando ouvir qualquer som que denunciasse a presença. Nada. Só aquele vazio profundo, espesso, como se o mundo tivesse sido apagado e restado apenas eles. E, no entanto, havia algo ali, à espera, entre cochilos inquietos e pensamentos que pareciam mais pesados do que deveriam ser. A sensação de que a montanha estava viva se tornava mais evidente. Havia uma espécie de pulsação vinda do vento, como se soprasse não por acaso, mas em resposta aos movimentos deles. Cada respiração parecia mais alta do que deveria, como se chamasse a atenção de algo invisível. E a verdade incômoda é que naquela noite todos Senerim, mesmo que por um segundo que não estavam sozinhos, é curioso como certos medos não precisam de forma para existir. Basta uma ausência súbita de lógica para que eles tomem corpo, e em algum momento da madrugada, antes do primeiro grito, antes do primeiro rompimento, um dos alpinistas ouviu um som que mudaria tudo, algo que ele não conseguiria descrever depois. Agora me diga, você já sentiu aquele tipo raro de silêncio que parece avisar que algo grande está prestes a acontecer? Comenta aí embaixo o que acha que estava cercando o acampamento naquela noite tão estranha. A noite ainda não tinha terminado quando algo atravessou o acampamento como uma lâmina invisível, cortando qualquer resquício de segurança que restava. O primeiro som foi abafado, quase engolido pela própria neve, mas suficiente para despertar um pressentimento que nenhum deles conseguiria explicar. A barraca se rompeu de dentro para fora com uma força desesperada, como se 9 vidas tivessem sido arrancadas do sono e jogadas para o coração da tempestade que nem havia começado. O ar gelado invadiu tudo, cortando a pele como vidro quebrado,
E os alpinistas correram sem botas, sem casacos, sem lógica. A neve esmagava seus pés como agulhas queimando ao contrário. A respiração se transformava em nuvens partidas, tremidas, quase como soluços silenciosos tentando agarrar a última chance de sobrevivência. E cada passo deixado para trás parecia um fragmento de humanidade abandonado. Algo os perseguia, mesmo que não houvesse som atrás deles, e a pior sensação do mundo é correr fugindo de algo que você não consegue nomear. A trilha de pegadas, tortas, rápidas, desajeitadas, parecia implorar por explicação quando foi encontrada depois, mas naquela noite, elas eram apenas o rastro de um medo absoluto. Os corpos saíam da escuridão da barraca como sombras, arrancadas de um pesadelo, e o vento parecia imitar gritos que ninguém teve tempo de soltar. A luz da lua, pálida como uma lamparina morrendo, vibrava no topo das árvores distantes, criando manchas cinzentas que se moviam de forma errada. O chão rangia com o peso das corridas descalças, e o som era tão fino, tão frágil, que dava a impressão de que eles estavam correndo dentro de um sonho prestes a desmoronar. Um deles olhava para trás o tempo todo, esperando ver alguma forma emergir. Um animal, um inimigo, qualquer coisa que justificasse aquele pânico. Mas o vazio o acompanhava, como se o próprio ar estivesse caçando. E a cada metro conquistado, a temperatura parecia cair mais, como se a montanha estivesse punindo a fuga. O primeiro grupo se separou sem perceber. 2 correram para a linha das árvores, tentando encontrar abrigo, enquanto outros seguiram descendo a encosta, guiados apenas pelo instinto primitivo de sobreviver. Seus olhos ardiam não só pelo frio, mas pela crescente certeza de que tinham sido empurrados para fora da barraca por algo que não permitia questionamentos. As pulsações altas, doloridas, faziam seus ouvidos zumbirem, criando a ilusão de passos atrás, respirações próximas, movimentos que não pertenciam ao grupo. Era como se a montanha tivesse despertado e agora se aproximasse com um interesse mórbido. A neve refletia pequenas faíscas prateadas que piscavam no canto da visão, criando a impressão de vultos se movendo junto deles. Em alguns momentos, parecia que o mundo ao redor se retraía, fechando caminhos, reduzindo opções, como se tudo tivesse sido organizado para torná-los presas perfeitas. E essa percepção, esse pensamento proibido, foi o que fez o mais corajoso do grupo hesitar. Quando chegaram a Matahala, o silêncio mudou de forma. Já não era o silêncio aberto dos campos de neve, mas um silêncio denso, cheio, que vibrava entre os troncos, como um aviso antigo. A respiração de cada um ecoava perto demais, quente demais, quase íntima, como se fossem percebidos por olhos invisíveis escondidos entre as sombras. O chão gelado queimava as solas dos pés, e alguns já cambaleavam, incapazes de manter a velocidade. Mas havia um medo mais alto que a dor, um medo que os fazia continuar mesmo sem ar, mesmo sem esperança. A sensação de injustiça também estava ali, menos a ideia de que nenhum deles merecia aquela noite, que a montanha havia mudado as regras sem aviso e agora os empurrava para um destino que não fazia sentido. E é sempre nesse tipo de pensamento, entre revolta e rendição, que o ser humano revela seus pedaços mais profundos. Um dos alpinistas parou por um segundo, apenas um, olhando ao redor, como se procurasse algo familiar, e encontrou apenas um brilho estranho na neve, um brilho que não deveria estar ali. E é aqui que eu te pergunto, o que você acha que realmente estava seguindo esses alpinistas naquela fuga impossível? Comenta embaixo o que você acredita que desencadeou aquele desespero tão absoluto quando os primeiros corpos foram encontrados. Dias depois da fuga desesperada, o cenário parecia mais uma acusação do que uma descoberta. A neve, tão branca que chegava a arder nos olhos, parecia querer esconder as marcas, mas ao mesmo tempo revelava tudo com uma frieza quase cruel. Os investigadores, acostumados com tragédias naturais, pararam diante do primeiro cadáver como quem encara algo que rasga a lógica ao meio. Não havia sangue espalhado, não havia sinais claros de ataque animal, não havia nada que se encaixasse nas regras conhecidas do mundo físico, mas havia expressões congeladas em puro terror, um terror tão profundo que parecia ter sido esculpido diretamente no rosto deles. E enquanto as luvas dos peritos tocavam o corpo rígido, a sensação era de que aquele frio não vinha apenas do ambiente. Vinha da própria história que tentava ser contada ali, palavra por palavra. Farida por Farida,
como se cada detalhe gritasse algo que ninguém queria escutar até o fim. O segundo corpo trouxe perguntas que cortaram ainda mais fundo. Fraturas internas, costelas esmagadas, pulmões colapsados, sem qualquer sinal externo correspondente. Era como se uma força imensa tivesse atravessado a pele sem rompê-la, comprimindo tudo por dentro com uma intensidade impossível de reproduzir com as mãos humanas. Os peritos trocavam olhares silenciosos, porque aquilo contrariava tudo o que deveriam saber. E quando um deles levantou o braço rígido do alpinista, percebeu que a posição não combinava com a queda relatada. Não havia sangue no nariz, não havia marcas nas roupas, não havia impacto suficiente ao redor. Era como se o corpo tivesse sido manipulado, como se a vida tivesse sido arrancada para fora sem deixar rastro. O vento, sempre ele, passou entre as árvores ao lado e fez um som agudo, quase como um lamento. E naquele instante, mesmo os mais céticos sentiram a mesma coisa. Aquele caso não estava obedecendo às leis que sustentam o mundo. Os investigadores continuaram descendo a encosta, até encontrarem mais 2 corpos, parcialmente enterrados pela neve, e ali as perguntas se multiplicaram como sombras que se dividem ao toque da luz. Um estava com a língua ausente, outro sem os olhos, só que não havia sinais de cortes limpos, nem sangue, nem ataques de animais comuns. Era como se o próprio ambiente tivesse devorado partes deles de maneira seletiva. As mãos estavam posicionadas como se tentassem proteger a cabeça de algo que vinha de cima. E a pele, menos mesmo enrijecida pelo frio, menos mostrava marcas suaves, quase como se dedos enormes, invisíveis, tivessem pressionado pequenas áreas antes de desaparecer. Os documentos dos peritos citaram termos técnicos, mas na essência, todos concordavam em silêncio. Aquelas feridas não faziam sentido. Eram feridas que não mentiam, porque não tentavam se encaixar em explicações confortáveis. Mostravam algo cru, violento, impossível de imaginar, acontecendo em plena madrugada gelada dos Urais. Os corpos encontrados por último, dentro de um pequeno desfiladeiro, traziam ainda mais camadas de um enigma que parecia querer se aprofundar conforme era desvendado. O tecido das roupas estava rasgado de maneira irregular, não como cortes de faca, mas como se algo tivesse agarrado com força descomunal. A pele apresentava manchas escuras, indicativas de níveis absurdos de radiação, algo que ninguém esperava encontrar ali. As mãos estavam rígidas numa posição que lembrava súplica menos ou proteção menos, como se tentassem afastar um impacto que jamais deveria existir. E o peito de um dos alpinistas mostrava uma compressão tão extrema que os ossos haviam se partido como se fossem madeira seca. Os investigadores anotavam, mediam, comparavam, mas os olhos deles sempre voltavam ao vazio da floresta, como se buscassem na sombra das árvores alguma pista, algum vestígio que pudesse devolver sensação de controle, mas o controle já não estava ali. E no fundo, eles sabiam disso. Conforme os relatórios eram reunidos, uma verdade incômoda começava a se formar. Não havia um único padrão lógico que explicasse todas aquelas feridas ao mesmo tempo. Era como se cada corpo tivesse vivido um tipo diferente de violência, uma violência calculada, mas sem rosto, sem origem, sem propósito. E é aqui que surge o dilema moral que ecoa até hoje, quando a ciência encontra seus limites. O que fazemos com aquilo que sobra? Ignoramos? Inventamos explicações confortáveis? Ou encaramos o abismo exatamente como ele é, profundo, indiferente, impossível de entender? A sensação de injustiça pairava no ar, porque aqueles jovens não deveriam ter sido submetidos a algo tão avassalador. Eles buscavam aventura, superação, talvez até significado, e encontraram algo que ultrapassou todos os limites do humano. E enquanto o último corpo era colocado sobre a maca improvisada, algo na postura dele chamou a atenção. Algo que nenhum investigador conseguiu explicar completamente. Agora me conta, qual dessas feridas você acha que esconde a chave para o que realmente aconteceu naquela noite? Comenta aí embaixo o que mais te intrigou. Os investigadores que permaneceram mais tempo na área começaram a notar uma sensação estranha, quase infantil, de tão irracional, mas impossível de ignorar. Era como se a floresta estivesse viva, não no sentido metafórico, mas como uma criatura antiga, silenciosa, que observava cada passo deles com uma paciência inquietante. A neve caía pesada, mas o som nunca era completamente abafado. Sempre havia um eco,
um retorno distante, como se algo repetisse os movimentos humanos lá no fundo, imitando, estudando, aguardando. Em certos momentos um deles jurava ter visto um brilho tênue entre as árvores, não como luz natural, mas como um reflexo que pulsava devagar, como um olho abrindo e fechando. Era fácil descartar isso como fadiga, mas difícil demais esquecer. E esse incômodo, essa pequena fagulha, crescia a cada minuto que permaneciam na montanha, como se a própria paisagem estivesse sussurrando que havia mais ali do que qualquer relatório permitiria registrar. Alguns moradores da região, quando questionados, evitavam falar sobre aquela parte da montanha. Um deles, um idoso de voz rouca, desviou o olhar e disse apenas que existem lugares que não querem ser pisados. Outro, mais jovem, comentou sobre histórias antigas, lendas que descreviam presenças que rondavam a mata durante a noite, sombras sem forma, luzes que se moviam sem som, figuras que pareciam humanas até que você chegava perto demais. Os investigadores riram no primeiro dia, mas à medida que caminhavam para dentro da mata, percebiam algo estranho. Os sons não se comportavam como deveriam. O vento parecia soprar apenas em alguns pontos, deixando outros absolutamente mudos. Os galhos se moviam de forma desigual, como se algo invisível circulasse entre eles, deslocando o ar, mas sem jamais se mostrar. E aquela sensação infantil menos a de estar sendo observado, voltava com força cada vez maior. Eles evitavam comentar entre si, mas todos sabiam. Havia algo ali que parecia acompanhar seus passos. Durante a noite, essa presença se tornava quase palpável. O fogo da fogueira os aquecia, mas iluminava pouco. E além do círculo laranja de segurança, tudo era de um breu tão espesso, que parecia ter profundidade própria. Um dos investigadores acordou certo instante da madrugada, porque ouviu o som de neve sendo comprimida, como passos lentos, calculados, circulando o acampamento. Ele levantou, olhou ao redor, viu apenas escuridão. Mas o som voltou, mais perto, deixando claro que vinha de algo que se movia ao redor deles. Ele chamou os outros, mas quando todos despertaram, o barulho cessou. Restou apenas um silêncio tão absoluto que parecia ter massa. Um silêncio que pressionava o peito, como se alguém menos, ou algo, estivesse segurando a respiração ao mesmo tempo que eles. E ali, no meio daquela madrugada, pairou a certeza incômoda. A montanha não era apenas cenário, era testemunha. E talvez também fosse autora. Relatórios internos nunca divulgados oficialmente mencionavam relatos desconexos sobre luzes que apareciam e desapareciam sem explicação no céu, descritas por alguns como esferas silenciosas que se moviam devagar, observando mais do que iluminando. Um dos militares envolvidos na investigação admitiu, anos depois, que em uma das noites viu algo enorme, silencioso, cruzar o céu, com uma fluidez que não se parecia com nenhum avião conhecido. Ele escreveu, em uma anotação privada, que a sensação não era de perigo, mas de vigilância, como se fosse um experimento observado à distância. Essa confissão nunca foi reconhecida publicamente, mas sua existência levantou um ponto perturbador. E se o que ocorreu naquela noite não foi apenas um ataque ou um acidente, mas uma intervenção, algo que não se importava em ser entendido menos apenas em ser sentido. E quanto mais se tentava encaixar as peças, mais elas se negavam a formar qualquer imagem coerente. A verdade é que, para muitos envolvidos, o caso de Tilov Pes não era apenas um mistério físico, mas um mistério psicológico capaz de dobrar a mente, desfazer certezas e provocar um tipo de medo que não grita menos, um medo que observa. Aquele vale parecia carregar uma consciência própria, uma consciência indiferente, como se fosse o palco de algo maior que a compreensão humana. E talvez seja isso que mais assuste, a ideia de que o mundo, por mais estudado que seja, ainda guarda bolsões de vazio que parecem olhar de volta para nós, um vazio que não ataca, não fala, não se revela, apenas observa. E naquele lugar específico, naquela noite específica, algo pareceu despertar menos, algo que não era humano, mas que compreendia o humano o suficiente para saber onde apertar, quando pressionar, quando calar. A pergunta que ficou pendurada no ar desde então não é sobre o que eles viram, mas sobre o que viu eles primeiro. Agora me diz, você acha que aquele vale estava realmente observando, ou tudo não passou de projeções humanas diante do desconhecido? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que sua intuição te diz.
quando os últimos papéis da investigação foram finalmente reunidos, algo ficou claro para todos que tiveram contato direto com aquele caso. A história estava sendo encerrada no papel, mas não na realidade. As conclusões oficiais soavam frias, quase burocráticas, tentando transformar o inexplicável em algo aceitável, domesticável. Mas ali, naquele vale coberto de gelo, havia uma sensação persistente de que algo continuava ativo, pulsando sob a superfície, como um coração enterrado. Não era apenas um local de morte, era um ponto de ruptura. Quem esteve ali descreveu o mesmo peso no peito, a mesma dificuldade de respirar fundo, como se o ar carregasse memórias que não queriam ser perturbadas. E talvez o maior erro humano seja esse impulso de fechar histórias que claramente se recusam a terminar. As teorias surgiram como tentativas desesperadas de devolver controle à mente humana. Fenômenos naturais, extremos ventos capazes de enlouquecer, avalanches silenciosas, falhas cognitivas causadas pelo frio absoluto. Todas pareciam razoáveis, até o momento em que se esbarravam nos detalhes que insistiam em não se encaixar. As feridas, a fuga irracional, a organização estranha dos corpos, os relatos posteriores de luzes e sons, era como tentar cobrir um abismo com explicações rasas. Algumas hipóteses mais ousadas falavam em testes militares secretos, armas que não deixavam marcas visíveis, ondas de pressão invisíveis. Mas mesmo essas ideias falhavam em explicar algo essencial. O medo primordial que antecedeu a morte. Um medo que não nasce do caos, mas do reconhecimento. Como se, em algum ponto daquela noite, os alpinistas tivessem entendido que estavam diante de algo que não deveria ser confrontado. O que mais perturba é pensar que talvez eles não tenham sido atacados no sentido comum da palavra. Talvez tenham sido expostos a algo que o cérebro humano não está preparado para processar. Um fenômeno antigo, impessoal, que não sente ódio nem compaixão. Apenas existe. Há lugares no mundo que parecem funcionar como fendas na realidade, onde regras sutis se alteram e a presença humana se torna irrelevante. O Passo de Tilov pode ser um desses lugares, um espaço onde o silêncio observa, onde a escuridão não esconde, revela. E naquele instante específico, naquela combinação exata de frio, noite e isolamento, algo parece ter despertado, não para caçar, mas para reagir, como se a simples presença humana tivesse sido um erro. Com o passar dos anos, expedições modernas tentaram revisitar o local, munidas de tecnologia avançada, câmeras, sensores, dados, mas mesmo com tudo isso, relatos semelhantes continuaram surgindo. Sensações de estar sendo observado, ruídos que não encontram origem, alterações bruscas de humor, uma vontade inexplicável de ir embora, como se o vale rejeitasse a permanência. Isso levanta uma pergunta incômoda. E se o verdadeiro mistério não for o que aconteceu com os alpinistas, mas por que aquele lugar reage da mesma forma a qualquer tentativa de aproximação? Como se a montanha tivesse memória, como se o abismo tivesse um coração que bate apenas quando alguém chega perto demais. Talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu naquela noite. Talvez a verdade seja grande demais para caber em relatórios, grande demais para ser aceita sem distorções. O caso de Tilov permanece vivo porque ele toca em algo essencial dentro de nós. O medo de que nem tudo pode ser compreendido. O medo de que existam limites invisíveis que não deveríamos cruzar. Aqueles jovens não buscavam a morte. Buscavam superação, pertencimento, significado. E encontraram algo que os arrancou do mundo de forma silenciosa, definitiva. O abismo não gritou, não correu atrás, apenas abriu espaço. E agora eu quero saber de você. Você gostou desse vídeo e dessa história perturbadora que atravessa décadas sem respostas? Se gostou, deixa o like agora, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias sombrias e escreve nos comentários qual é a sua teoria sobre o que realmente existe no coração desse abismo.